Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Geada atinge lavouras e derruba temperaturas a 3 graus em Mato Grosso do Sul. Veja o que mudou no campo e como o frio intenso pode reduzir em até 40% a produtividade do milho segunda safra. Mato Grosso do Sul bate recorde com 4,2 bilhões de litros de etanol na safra 2024-2025. E o seminário CAN-MS destaca como a Embrapa tem ajudado o setor a enfrentar pragas, doenças e aumentar a produtividade da cana-de-açúcar. No bate-papo com o produtor, vamos conhecer o consórcio Milho com Braquiária e como essa técnica melhora o solo, aumenta a renda e traz benefícios para a pecuária. Uma estratégia simples, mas eficiente para o sistema produtivo. E mais, no quadro Paixão pelo Agro, conheça Nestor Eberhardt, agropecuarista e veterinário que une tradição familiar e inovação sustentável. Ele enfrenta desafios do campo com ética e prepara-se para a sucessão familiar, deixando um legado de amor e respeito à terra. O Semear MS começa agora. As baixas temperaturas registradas nas últimas semanas afetaram lavouras de milho na região sul do estado, principalmente aquelas que estão na fase do enchimento e maturação dos grãos. Cerca de 48% das plantações no estado estão nesse estágio, quando são mais sensíveis ao frio e à geada. E segundo especialistas, as perdas das safrinhas podem chegar aí até 40%. Mato Grosso do Sul se prepara para colher cerca de 2 milhões de hectares de milho nas próximas semanas. A gente está aí com um acumulado de 4,3% já colhido da área estimada. Mato Grosso do Sul é prevista uma área de 2 milhões 103 mil hectares. É uma área que está aí com um pouco de incremento mínimo, né? O Mato Grosso do Sul teve problemas passados com a estiagem no milho, então o produtor tende a diminuir seu investimento, né, e plantar essa cultura. Hoje o estado vive um cenário de recuperação em relação aos anos anteriores. No entanto, parte da safra foi afetada pelas geadas registradas recentemente. Agora a gente tem milho aí no estágio fenológico de R3, que é o grão leitoso, até R6, que é de maturação, que já inicia a colheita. Nesse período que a gente tem agora, né, a gente teve aí praticamente um acumulado de 48% desse estágio fenológico que é de R3 e R4, que são bem assim, sensíveis à geada no estado do Mato Grosso do Sul. No entanto, né, praticamente todo esse 48% está acima da região que afetou pela geada. O que foi perdido pela geada, né, praticamente foi apenas uma redução pequena de produção, entre 25% a 40% do seu potencial produtivo. A previsão é de que as temperaturas caiam novamente nas próximas semanas, o que preocupa alguns produtores. Cada geada que entra, cada frente fria que entra, a planta já fica debilitada para cada frente fria. E ela vai ficar mais suscetível ao ataque da geada. Eu acredito que vai ser uma das maiores geadas que ocorreram nos últimos 25 anos. Perde não só produtividade, perde qualidade também. Isso vai afetar também na produção de ração, no etanol, enfim, em todo o ciclo do milho. Para o coordenador técnico da AproSoja de Mato Grosso do Sul, uma nova onda de frio não deve causar impactos significativos em um contexto geral. A gente está aí passando nesse período agora, entre R3 e R4, que são bem sensíveis. Acredito que no futuro, já em julho, final de julho ali, que é praticamente quando vem uma nova geada, a gente já está com esses grãos a partir de R5. R5 é praticamente nulo se tiver geada, praticamente faz antecipar o ciclo e já entrar mais rápido a colheita aí do milho segunda safra. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural.
De 8 a 10 de julho acontece em Brasília o maior evento 100% online dedicado à segurança operacional no setor aeroagrícola. São 3 dias intensos de palestras, boas práticas e debates com especialistas renomados, promovendo o conhecimento e inovação para o agronegócio. De 8 de julho a 10 de agosto acontece em São Paulo o Simpósio de Dor e Analgesia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em São Paulo. O evento híbrido traz conhecimento sobre manejo da dor e técnicas avançadas de analgesia em pequenos e grandes animais. Conheça as últimas pesquisas, práticas clínicas e estratégias inovadoras para promover o bem-estar dos pacientes veterinários. Hoje, em Caruaúna, no Pará, acontece o 3º dia de campo da UFOPA, evento gratuito que apresenta experimentos agropecuários, técnicas de manejo e alternativas sustentáveis para fortalecer a produção rural na Amazônia. A programação inclui milho, plantas de cobertura, pastagens, integração lavoura-pecuária e monitoramento climático. Estamos de volta para destacar um marco histórico na bioenergia de Mato Grosso do Sul. A safra 2024-2025 registrou produção recorde de 4,2 bilhões de litros de etanol, mantendo o estado como o 4º maior produtor do país. Em um cenário de grandes resultados, o setor sucroenergético se reuniu na Embrapa Agropecuária Oeste. O evento trouxe discussões técnicas, apresentações de pesquisas e muita troca de experiências entre os produtores, pesquisadores e profissionais do campo. Mato Grosso do Sul registrou produção histórica de 4,2 bilhões de litros de etanol na safra 2024-2025, segundo a Biosul. O estado segue como o 4º maior produtor do país. Mesmo com queda de 5,1% na moagem de cana, a produção de etanol cresceu 10%, impulsionada pelo milho, que respondeu por 37% do total. Já a produção de açúcar ficou estável. A gente vem de uma safra 24-25 que foi muito impactada pela seca e pelas queimadas em algumas regiões também. E agora iniciamos a safra 25-26 com uma boa expectativa, principalmente para as áreas que foram colhidas, tem chovido bem. Para a safra 2025-2026, que começou em abril, as projeções indicam recuperação de 3,5% na moagem de cana, com expectativa de processamento de 50,5 milhões de toneladas. A produção de etanol deve se aproximar de 4,7 bilhões de litros, volume 11% maior em relação ao ciclo atual. Estimativa positiva também para a produção de açúcar, que prevê 2,6 milhões de toneladas na próxima temporada. As expectativas para a região Centro-Sul é que se tenha um aumento de produtividade, especialmente comparado com a safra 24-25, que foi extremamente prejudicada pelos episódios de seca, veranico e queimadas. O estado tem 22 usinas em atividade, 19 de cana e 3 de milho, que geram cerca de 30 mil empregos diretos, com salários acima da média. O setor responde por 17% do PIB industrial. Mais de 12 mil produtores brasileiros são representados pela entidade Orplana, que busca soluções em parceria com a Embrapa. Hoje, as principais dificuldades aqui na região do Mato Grosso do Sul é o manejo de pragas, o manejo de doenças. Essas são as principais dores levantadas que a gente vai sentar junto com a Embrapa e falar como que ela pode nos apoiar, junto com o produtor associado da Sulcanas, a ter essa tecnologia, a ele ser o protagonista daquele tipo de pesquisa que a gente vai testar ali, vamos fazer o teste para solucionar aquele problema que ele está enfrentando aqui na região principalmente. Para fortalecer o setor, a Embrapa Agropecuária Oeste promove 4 palestras por ano no seminário Cana MS. Neste período de colheita, o tema foi
pragas e doenças. Prepare-se para o futuro da cana-de-açúcar. A gente está em plena colheita, no meio de safra, e a partir de setembro, outubro, com a volta das temperaturas, da chuva, a gente começa a intensificar a ocorrência de pragas e doenças no campo. Então, estamos discutindo esse tema, trazendo as novidades, discutindo estratégias de manejo que dá tempo para as equipes técnicas das usinas e dos fornecedores voltarem para suas unidades, olhar o seu planejamento, fazer ajustes, fazer tomada de decisão e começar as operações no campo assim que intensificar o ataque dessas pragas e doenças lá no campo. Nesta etapa, os temas abordaram doenças, pragas e táticas de controle. Os próximos encontros, no segundo semestre, vão tratar de rotação de culturas e preparo do solo. Então é dessa forma que foram estruturados os ciclos e seminários agrícolas e a gente faz essa abordagem anualmente para estar atendendo a demanda e trazendo as novidades da pesquisa. Segundo Dorivan, trazer eventos técnicos para Dourados é fundamental, já que muitas vezes o conhecimento precisa ser buscado fora do estado. Agrega demais porque a gente, no estado, a gente buscava isso fora, né? Principalmente em São Paulo. E hoje aí a gente está fechando uma década aí, vamos falar, de eventos aqui internos, né, dentro do estado e com informações do estado, né? E com isso as cases, né, de indústrias de dentro do estado mostra, na realidade contribui, né, com outros parceiros e fornecedores, né, que também é da região e a troca, né, a troca de informação, ela é muito, muito válida, né, principalmente. Eu falo que o café a gente não consegue nem tomar, né? Porque você começa a assim, interagir, né, com as pessoas e realmente o que é bom, né, tem que se copiar mesmo para o bem do setor, né? Um produtor rural que nasceu na terra e vive com dedicação no campo. Conheça Nestor Eberhardt, médico veterinário e agropecuarista da terceira geração, que alia tradição familiar e inovação sustentável. Pioneiro no plantio direto e na integração lavoura-pecuária, ele enfrenta desafios com ética e resiliência. Uma história de paixão pelo agro. O que hoje é um galpão usado no dia a dia da fazenda, foi no passado a primeira casa da família Eberhardt. Era 1971 e o Mato Grosso do Sul ainda nem existia como estado. Eu cresci no meio disso. Desde que eu nasci, eu já era agricultor e não sabia, né? Agropecuarista, aliás. Ali naquele barracão ali foi nossa primeira casa no Mato Grosso do Sul. E assim, temos muita história para contar. Nestor cresceu entre lavouras e pastagens e deu continuidade à tradição agropecuária que já dura 3 gerações. Cursou medicina veterinária no Rio Grande do Sul, mas voltou para as terras vermelhas do MS com a missão de fortalecer o negócio da família. Para eu aprender a fazer agricultura, eu usei muito dos meus conhecimentos de veterinária, que só então eu pude entender que uma planta e um animal não são tão diferentes. A fisiologia de ambos são muito semelhantes. Então eu aproveitei muito do que eu sabia da medicina veterinária para conseguir aplicar dentro da agricultura. Tipo, por exemplo, o que nós estamos muito usando hoje, que é manejos biológicos e orgânicos e tudo mais. Para tornar o solo produtivo, foi preciso muito manejo, calcário e, principalmente, persistência. Aos poucos, o pai de Nestor foi adquirindo as propriedades vizinhas. Hoje, são 400 hectares com integração lavoura-pecuária e mais de 600 cabeças de gado. Nós vamos agora colher o milho, que
meu milho, por exemplo, é todo integrado com braquiária. Então nós vamos colher esse milho, essa braquiária agora entra o gado, num período bem difícil, né? Porque é justamente o pior momento agora de oferta de pasto. Então agora eu tenho a maior oferta de pasto que eu tenho no ano, vai acontecer agora. Que é na saída do milho, o gado entra nessa área de lavoura para aproveitar essa braquiária que está lá. E depois a gente só retira esse gado momentos antes da dessecação dessa área, dessecamos a área e plantamos soja em cima. Revolvimento zero. Uma das principais técnicas adotadas por Nestor é o plantio direto, que evita o revolvimento do solo e mantém a cobertura vegetal, contribuindo para a conservação e a produtividade ao longo dos anos. E eu sempre imaginava assim, nós temos que achar uma maneira de trazer o que a natureza está hoje nos, vamos dizer, castigando a nosso favor. E graças a Deus, aí, graças aos parceiros que nós temos, a Embrapa, a Fundação MS e outros órgãos aí de pesquisa, nós estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos trazendo essa bioatividade do solo a trabalhar a nosso favor. Então hoje nós estamos conseguindo já fazer um manejo de palhada melhor, estamos conseguindo usar produtos biológicos que graças a essa atividade intensa, então esses biológicos também funcionam muito bem dentro dessa atividade. Além de ser protagonista na transição do plantio convencional para o plantio direto, Nestor também participou do desenvolvimento do cruzamento industrial. Então o pessoal não acreditava muito na ideia do cruzamento industrial, que era justamente nós trazer raças taurinas para cruzar com esse excelente Nelore que nós tínhamos aqui e trazer um animal meio sangue para o campo, que ele, através da sua heterose ele nos daria um plus de ganho de peso e aumento de produtividade. Hoje, só de ouvir o som do trator, o gado já se aproxima. Sabe que a alimentação está chegando. Várias atividades assim funcionando ao mesmo tempo, né? Que eu tenho, por exemplo, um semi-confinamento que funciona 365 dias do ano, ele não para nunca. Num processo onde vai saindo animais e vai entrando animais dentro do programa sempre. Temos as lavouras que é lógico, tem sempre seus períodos de plantio, de cuidado, de colheita e tudo mais. E assim a gente vai seguindo o ritmo da coisa. É sempre um ciclo que nunca termina. Mais que produtividade e tecnologia, a história de Nestor é um exemplo de como a tradição, conhecimento e cuidado com a terra podem andar juntos. O agronegócio é fantástico, porque assim, com todos os percalços que a gente tem, sempre é uma grande alegria a gente colher uma boa safra. Quando o agro vai bem, o agro distribui dinheiro. E o agro é uma coisa interessante porque ele distribui dinheiro na região. Se o agricultor vai bem, ele reforma uma casa, ele dá emprego para o pedreiro, ele dá emprego para o engenheiro, para o arquiteto. A economia toda movimenta em função do agro. E eu acho que isso assim, é muito interessante. Às vezes nós mesmos não conseguimos nos dar esse valor todo, mas o agro é o que toca o país. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o consórcio Milho Braquiária, como aliada aí do produtor rural. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, o Dr. Gessi Secom. Doutor, agradeço, por mais uma vez o senhor estar aqui com a gente. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para quem não conhece ainda essa técnica, o senhor que foi aí um grande precursor dessa técnica consórcio Milho Braquiária, explicasse para a gente um pouquinho do que é e quais os principais benefícios. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos.
O consórcio milho braquiária nada mais é do que plantar braquiária junto com o milho. E nós trouxemos assim a ideia do agricultor para que ele tivesse os benefícios, que são, na verdade, a simples cobertura do solo e, com isso, os benefícios que vêm dessa cobertura. E tem, assim, também vantagens, né, agronômicas e ambientais aí desse consórcio também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A principal delas, que é a cobertura do solo, o restante é consequência, por exemplo, a conservação dos nutrientes, redução de plantas daninhas, mas principalmente hoje o aumento do teor de carbono no solo. Isso a gente tem resultados da Embrapa, 5 anos trabalhando isso. Cada ano tem um incremento de carbono no solo que a sociedade tanto nos cobra. Sim. É melhor. E aí, mas tem aí algumas técnicas também, né? Como é que o produtor ele pode evitar essa competição, né, da braquiária com o milho, né, nessa técnica? Considerando que nós estamos num ambiente de safrinha, ou período de outono e inverno, e que as chuvas em janeiro são em maior quantidade e vão reduzindo conforme passa o tempo. Ele precisa ter um equilíbrio entre plantas de milho e plantas de braquiária. Então, esse ajuste que ele precisa fazer, a gente vai logo pensar nas sementes e saber o quanto de sementes ele vai utilizar para colocar lá na lavoura dele. Doutor, o senhor foi aí, é considerado, né, um dos grandes precursores dessa técnica, né, como eu falei ali no início da entrevista. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que começou tudo isso, qual foi o interesse do senhor, o que te motivou a trazer essa técnica aqui para Mato Grosso do Sul? Na verdade, quando eu vim para a Embrapa em 2002, o doutor Ubirajara nos chamou, dizendo que aqui o nosso negócio era plantio direto, e eu pensando como agricultor de milho, e não me imaginando revolver o solo, pensando em plantio direto, o primeiro projeto que a gente enviou foi para trabalhar essas culturas de outono e inverno. E o financiador da época disse assim, isso é um projeto muito ortodoxo, precisamos de coisa mais nova. E aí que vendo esse mundo da integração lavoura-pecuária e que o medo do agricultor de colocar essa braquiária no meio da lavoura de milho, foi com que a gente procurou ver como fazer, eliminar os fatores que interferem na competição entre braquiária e milho. E falando um pouquinho dessa competição também, qual é o manejo ideal, doutor Gessi, para quem está em casa, né? O que ele deve fazer para que a forrageira aí não atrapalhe, né? Principalmente no desenvolvimento do milho? Valéria, no começo a gente pensava que era simplesmente plantar a braquiária no meio do milho e deixar, mas a coisa foi evoluindo. E seu Gisberto Belkoff, lá de Maracaju, ele dizia assim, ainda diz, né? É simples, basta botar a braquiária na entrelinha do milho. Mas depois eu fui saber que ele tinha e tem barra de luz e que se uma plantadeira parasse, ele tinha outra para fazer o fechamento das entrelinhas. Então, a gente foi aprendendo e hoje a gente sabe que é um pouquinho mais complexo. Mas muitos agricultores já aprenderam e aqueles que aprendem não deixam de fazer. Uma questão importante aí, que é a questão da degradação dos solos, né? Essa técnica também ajuda, né? A gente tem falado bastante sobre isso, mas por incrível que pareça, o principal, assim, ó, eu tenho falado numa disciplina que eu tenho na UFGD, da pós-graduação, e por que o consórcio dá certo e por que ele é importante. Ele dá certo porque o milho é uma cultura anual e por isso tem ciclo mais rápido que as braquiárias, que são perenes e têm um crescimento inicial lento. Então, ela permite o crescimento do milho e depois ela permanece crescendo. E esse permanecer crescendo tem um significado muito grande. A braquiária está ali. E a planta de milho colhida pela colhedora, ela cai nessa braquiária segura esse milho ali. Esse milho não vai para terraços, não vai para estradas, não vai para a beira de mata, ela fica ali uniforme. Então são as coisas que o agricultor não vê, a sociedade não vê, mas isso tudo interfere, são os benefícios que estão, benefícios ocultos ou indiretos, de ter uma braquiária junto com o milho. Nesses meses de julho, agosto e setembro, que a gente tem esses ventos fortes, se não tivesse a braquiária, nós teríamos muito mais palha de milho nas estradas por aí, incomodando os transeuntes. Doutor, e como é que a gente faz esse ajuste, né, da população de plantas no consórcio, né? E quais os cuidados que o produtor deve ter nessa escolha aí do híbrido do milho? Um dia o Ailton lá do IAC perguntou, mas se só você fala sobre isso? Aí eu perguntei assim, por que se faz teste de germinação em milho, soja, feijão e arroz? Porque as sementes de braquiária são comercializadas
com base no valor cultural. E esse valor cultural é baseado na viabilidade das sementes. Isso é um assunto mais longo, mas a viabilidade não quer dizer que a semente seja germinável. Então, esse é um assunto que basicamente eu tenho falado, tenho cobrado, porque eu estou na situação do agricultor quando eu falo de consórcio. E para ele fazer o ajuste na população de plantas de braquiária, porque a gente tem um número limitado de indivíduos por área. E aí vamos nos ater ao milho com braquiária. Conhecer a real germinação das sementes de braquiária é fundamental para que o agricultor associe com o seu método de plantio e acerte a quantidade de plantas lá na área. E como é que faz, doutor, para descobrir o momento ideal de fazer a semeadura da braquiária, por exemplo? Quanto tempo, né, que o milho está ali, daí a gente já pode plantar a semeadura da braquiária, por exemplo? Imaginando que a gente está num ambiente de outono e inverno, safrinha, e nós temos aí um mês aceitando o zoneamento agrícola de risco climático, se nós estamos no início do plantio, janeiro, ou se nós estamos no final do período indicado, que vai até 10 de março, isso é muito dependente, tem um aplicativo chamado Plantio Certo, que tem lá todas as informações necessárias. Então, quando o agricultor está no começo do plantio, ele pode reduzir a quantidade de sementes, mas precisa saber a germinação. Associado ao método de plantio, se ele vai incorporar essas sementes ou não. Quando atrasou essa época de plantio, ele precisa aumentar a quantidade de sementes para ter a mesma população do que naquele plantio do começo. Então, é um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava, que era só colocar a semente de braquiária na entrelinha do milho. E isso, os técnicos já estão sabendo disso, muitos já estão sabendo, ainda muitos precisam aprender isso. Mas é conhecer a real germinação das sementes. O VC, que é viabilidade, não está errado, porque isso é para comercialização. Do tempo que se falava das sementes lá na pecuária, elas são colhidas, as sementes de braquiária são colhidas entre maio a junho, julho. E elas apresentam dormência, algumas delas mais, outras menos. E essa dormência, ela interfere na germinação. Então, a viabilidade diz, ela está viável, está germinável e com ou sem vigor. E para falar um pouquinho mais sobre essa questão do consórcio, ele realmente, doutor, ajuda nessa questão de melhorar a fertilidade do solo e reduzir custos aí com insumos nas safras seguintes? O simples fato da cobertura, Valéria, a braquiária, planta viva, ela faz a comunicação solo, planta, atmosfera. Então isso é mágico, não é mágico, é da natureza. Ela preserva esses nutrientes que diminui os malefícios da erosão que porventura aconteçam e preserva esses nutrientes. A gente já tem que aumenta teor de carbono, reduz pH, aumenta o próprio teor, com isso melhora os teores de nutrientes no solo. Agora, dizer que vai reduzir a adubação, isso depende muito da expectativa de colheita do agricultor. E quem está nos assistindo, que come feijão, arroz, soja, quanto mais a gente comer, mais o agricultor vai ter que produzir. E quanto mais ele quiser produzir, ele tem que, chama-se expectativa de resposta, é uma demanda natural de nutrientes que os grãos levam embora para a mesa do agricultor, do comerciante, de todos nós. O ambiente, ele vai afetar todos nós, não só os agricultores. Então, o agricultor tem que pensar, o que a gente está vendo, alguns agricultores que já têm muito círculo de adubação dentro da propriedade, sem muita interferência química externa. Então, esse é um dos benefícios que a gente começa com a cobertura. E dela, a gente tem esses outros benefícios que a maioria dos agricultores sabe, a sociedade precisa saber isso também. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É sempre uma grande aula que a gente recebe, né, principalmente sobre essa questão, né, do consórcio milho braquiária, que é algo aí fundamental para o campo, né, que tem ajudado muito. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel da Embrapa nessa questão de ampliar o uso, né, dessa técnica aí para nas propriedades rurais aqui do Centro-Oeste? É amplo, mas a Embrapa sempre ela age muito por demanda, né? Senão a gente pode até perder o foco. Mas a Embrapa sempre estará presente onde for demandada. Esse ambiente é um ambiente que a Embrapa se sente orgulhosa de participar. A Embrapa tem chama eCampo, é um site, lá não sei como é que chama o endereço, e que tem um curso sobre como plantar milho com braquiária.
Então, e ele é gratuito, né? A Embrapa é uma empresa pública e a gente se coloca sempre na posição do agricultor. De que importa eu colher 100, 150 sacas de milho ou de soja por hectare, se a margem de lucro é pequena? Sim. Então, a Embrapa é sempre ao lado do agricultor e nós estamos sempre à disposição para esses eventos, levar essas tecnologias, incluindo o consórcio de milho com braquiária. Doutor, e quem quiser conhecer mais pode visitar também, né, a vitrine tecnológica da Embrapa, né? Sim, nós trabalhamos em nossas pesquisas muito próximo da realidade do agricultor. E lá não precisa nem agendar. Você vai lá e pede para falar com algum de nós, a gente atende com muito prazer. Só procurar Dr. Gessi Secom, né, doutor? Mais uma vez agradecendo sua participação aqui com a gente. Como eu disse, é sempre uma aula, né, que a gente recebe aqui. Eu tenho certeza que o produtor rural também esclarece muitas dúvidas, né, principalmente aquele produtor que está em casa. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor desta semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!